pessoal, tudo bem com vocês, professores e equipes escolares? Meu nome é Viviane, sou a dirigente regional de ensino da região de Itaquaquecetuba. Estamos aqui para sempre apoiá-los. Desejo a todos uma excelente formação. Olá, professores e professoras, aqui é a PEC Luana, PEC de História, né, professora especialista em currículo da disciplina de História. Eu estou aqui com o professor especialista em currículo de Geografia, o PEC Donizete, para a gente falar um pouco sobre os trilhos do trem na nossa região. A nossa diretoria, que como todos sabem, ela tem aí uma malha ferroviária, tanto nos municípios de Itaquaquecetuba quanto no município de Poá. Olá a todos. Então, obrigado, Luana, obrigado a toda a equipe, obrigado a toda a equipe do NPE, a dirigente da nossa diretoria de ensino de Itaquaquecetuba. É muito gratificante estar participando dessa gravação aqui com vocês e desse movimento, né, da CPTM, que é nosso parceiro. Lembrando que a gente tem sempre uma importância na questão da mobilidade urbana e os trilhos, né, os trens são um fator antigo e ainda é uma das opções de alternativas e que tem mais vantagens do que desvantagens na questão da mobilidade urbana. Então, o tema dessa nossa gravação, que objetiva aí conversar com os professores, né, das nossas disciplinas de História e Geografia, é falar sobre os trilhos do trem, né? Nos trilhos do trem, muita coisa se desenvolve, a nossa história, a nossa geografia, a nossa cultura e a nossa sociedade. Então, hoje nós vamos refletir um pouco, né, sobre esse meio de transporte, que como o PEC Donizete acaba de nos mostrar, né, ele é de fundamental importância dentro do contexto da nossa sociedade moderna, né, é através dele que nós podemos aí poder transitar pelas nossas cidades, né, aqui da região do Alto Tietê, sobretudo nós que pertencemos à Grande São Paulo e precisamos de um transporte eficaz que nos permita chegar à capital paulista, né? Então, o trem ele é fundamental dentro da nossa região para a gente poder desenvolver diversas atividades, né? Seja para trabalhar, seja para o lazer, seja para os estudos, seja para encontrar os amigos, seja para o lazer, também aos finais de semana, né? Então, nós necessitamos muito dessa malha ferroviária que, como a gente vai ver no dia de hoje, ela é fundamental, não só para nós que habitamos aí o Alto Tietê, quanto também para o contexto da história de São Paulo e da história do Brasil. Então, aqui eu sou a PEC Luana, né, que discuto aí as questões relativas ao ensino de história, e estou aqui com o meu colega, o PEC Donizete. É isso aí, gente. Vamos prosseguir. Então, o nosso objetivo é refletir sobre o processo de implementação das ferrovias em São Paulo, destacando aí a sua importância para o desenvolvimento do Alto Tietê, ressaltando alguns elementos históricos e geográficos. Essa nossa orientação, ela visa, sobretudo, subsidiar aí os professores de História e Geografia dos anos finais do ensino fundamental, para que vocês possam discutir e realizar projetos dentro dessas disciplinas. Muito bem, Luana, né? É muito importante. Esse transporte coletivo é o mais antigo, né? E é ainda um dos mais utilizáveis. E por isso também a gente sabe, né? Tanto os outros componentes, mas no componente de geografia tem, né? A questão da circulação das vias, né? A ferrovia é uma das mais importantes porque ela tem as vantagens maiores do que as desvantagens. Uma das vantagens é que não tem trânsito, né?
Tudo bem que tem algumas linhas, tem alguns problemas técnicos, mas não tem trânsito, não tem lombada, enfim, não tem os trânsitos que a gente encontra, como, por exemplo, nas rodovias, certo? A gente sabe que há muitas mais vantagens, porque também é um transporte mais econômico, polui menos em relação à maioria dos outros, e também é um transporte que, infelizmente, ainda não engloba tanto o espaço geográfico brasileiro. A gente sabe que a gente vai ver daqui a pouco os mapas, né, a cartografia temática, mas que ainda falta muitas linhas. Tem muitos municípios que, por exemplo, Guarulhos. Guarulhos demorou muito para ter uma linha de trem, né? Agora, recentemente, nós temos lá acesso a um terminal lá próximo ao aeroporto. Mesmo assim, você acessa a cidade por uma linha de trem que está próximo ao aeroporto. Guarulhos é muito maior do que aquele ponto que ela está situada, mas já é um bom caminho, né? Já é uma boa facilidade aí para a rede metropolitana. Certo, Luana? Certinho, Dani. Então, assim, sobre as ferrovias, né, a gente vai refletir que elas mudaram a relação do homem com o tempo, com a cidade e com a produção, né? Se a gente pensar, por exemplo, que hoje a gente tem o mundo dividido em fuso horário por causa das rodovias, né? Das ferrovias, isso mostra a importância, né? A gente ganhou lá um meridiano de Greenwich, que fica localizado na cidade de Londres, justamente para situar a operação de trens, né? E se a gente pensar também historicamente, o trem ele foi fundamental para a gente ter ali a revolução industrial, né? Então, a revolução da Inglaterra, que transformou a questão da produtividade, que transformou a questão da relação do homem com o mundo do trabalho, que fixou as bases do nosso capitalismo moderno, tudo isso tem a ver aí com esse escoamento da produção e com os trens, né? O trem ele surgiu dessa necessidade de você levar a produção de um lugar para outro, né, transportar aquilo que era feito, né, nas fábricas, mas junto com ele, né, com os trilhos, você vai ter ali todo o desenvolvimento da sociedade, porque ele não vai transportar apenas produção, né, ele vai transportar as riquezas, ele vai transportar outros produtos, culturas diferentes, pessoas e um sinfim de possibilidades, né? Quando você pensa no meio de transporte, ele traz consigo inúmeras possibilidades de você poder realizar ali essa levada, né, de coisas e um mundo novo se descortina para nós a partir ali das ferrovias. Voltando para o caso específico de São Paulo, eles foram fundamentais para o desenvolvimento da metrópole. Tanto que os historiadores especializados na história de São Paulo, eles citam que São Paulo teve uma segunda fundação da cidade, né? Se a fundação lá dos padres jesuítas foi em 1554, a segunda fundação da cidade, ela data ali de 1870, né? Que é quando a Estação da Luz ela fica pronta e é através dela não apenas o café se movimenta, mas um mundo de possibilidades, né? E ali ela ganha a importância e a relevância dessa cidade que não para, dessa cidade que tem aí uma importância dentro do contexto não só do Brasil, mas da América do Sul, que é um contexto realmente preponderante, né? Em São Paulo é que todas as coisas acontecem. E com relação ao estado de São Paulo, o trem ele é tão emblemático que muitas vezes nós vamos nos referir a ele como a locomotiva do Brasil. Então, veja, nós usamos até os elementos dentro da figura de linguagem para nos referir ao trem, de tão importante que ele é para o nosso desenvolvimento. Muito bem, Luana.
Gostaria de acrescentar que o trem ele trouxe a cara da mobilidade urbana inicial do Brasil, porém ele tinha um intuito, uma proposição de escoamento da produção, como a Luana bem disse, né? Ele tinha um caráter mais produtivo de escoamento, ou seja, da própria produção primária do Brasil em direção aos portos. Então, boa parte da malha viária do Brasil ainda está nesse sentido, né? No sentido da escoação para o mercado externo. E isso foi uma das características que marcou a ferroviária aqui no território brasileiro. E em outros países também. A gente sabe que os ingleses, eles, juntamente com o imperialismo pré-moderno, tinha esse caráter, né? Até porque a Inglaterra tinha uma relação com Portugal muito bem definida, né? De troca de favores. A gente sabe que no período imperial do Brasil essa troca ficou bem mais evidente. Tanto é que o Brasil tinha lá uma relação que, nesse período, a escoação da produção, a partir do Porto de Santos, na Europa é direto para os ingleses, né? Para o Reino Unido. É isso. E grande parte de tudo isso que aconteceu, dessa revolução que aconteceu no Brasil, ela tem a ver ali com a operação da estrada de ferro São Paulo Highway, né? Que foi a nossa primeira ferrovia em São Paulo, que foi criada ali para ligar da cidade de Santos a Jundiaí, porque era da região de Jundiaí que vinha ali o café, que deveria necessariamente, né, ser exportado ali através do Porto de Santos. Então, a esse respeito, o que a gente pode dizer? Que nós temos ali em operação não apenas o escoamento, né, dessa cultura agrícola tão importante, tão fundamental, né, o café que foi considerado ouro negro, né, do Brasil durante muito tempo, né, e não à toa hoje ele ainda é referência lá na nossa balança comercial. Ele foi fundamental para desenvolver também o interior paulista e ele foi fundamental para criar dentro do contexto ali urbanístico, né, uma cidade mais moderna, né? São Paulo teve ali as bases fundamentais para a sua mudança graças a uma curiosidade, viu, Doni? Não haveria a Estação São Paulo. A Estação São Paulo, ela surgiu por acaso, né? Porque a ideia deles era que houvesse uma estação em Jundiaí, outra numa região próxima e já descendo por Paranapiacaba para o Porto de Santos. E aí, de uma necessidade ali da equipe de engenharia, eles resolveram, por acaso, fazer essa estação que passava pela cidade de São Paulo, que não tinha, né, essa proporção, e ali foi que tudo aconteceu, né? E eu gostava sempre de frisar na sala de aula, junto aos estudantes, quando a gente abordava esse tema, que muitas vezes o aeroporto de São Paulo ele é visto como um local assim de admirável, né? Então assim você vê que quando há um torneio, os jogadores eles são os atletas, né? De uma forma geral, eles são recebidos no aeroporto de Guarulhos com grande festa e contentamento. Se a gente pensar no século XIX, no contexto das ferrovias, quem cumpria esse papel de receber as pessoas que voltavam das suas glórias, né, fora do país, era a Estação da Luz. Então, a Estação da Luz, ela já teve a mesma importância e a mesma relevância que tem hoje o aeroporto, por exemplo, de Guarulhos, quando ele recebe ali, vamos pensar aqui, uma equipe de futebol que ganhou a Copa Libertadores, né? Então, isso era feito lá na Estação da Luz, né? Então, tem até um episódio curioso, né? Que o Rui Barbosa, quando ele volta de Haia, né? E ele foi considerado águia de Haia, né? Ele foi recepcionado por uma multidão calorosa, saiu nos braços do povo lá na Estação da Luz.
Então, é muito importante a gente pensar para a gente ver a dimensão que tem a ferrovia dentro do contexto paulista. E tudo isso foi idealizado por quem? Pelo Barão de Mauá, né? O José da Costa Carvalho também apoiou esse processo, assim como o Marquês de Monte Alegre e o conselheiro José Antônio Pimenta Bueno. Então, esses homens, eles foram ali os grandes responsáveis por um decreto de Dom Pedro II, que só foi assinado lá em 1856, que autorizou ali a construção, né, de uma companhia que iria ali fomentar essa estrada de ferro que partisse de Santos e chegasse ali ao interior de São Paulo. E dentro desse processo, né, por acaso, ele passando ali pela capital paulista, que não tinha, São Paulo antes de 1870, ela não tinha essa importância, né? Então foi muito por acaso mesmo, foi por um desenho de engenharia que São Paulo foi contemplada com essa estação. Só complementando, né, que a gente percebe que, por exemplo, essa estação Manuel Feio é uma estação que é o caminho entre outras estações. É a estação mais próxima aqui da diretoria de ensino. A gente vai a pé daqui, né, dá alguns metros, né? Mas, por exemplo, a estação de Itaquaquecetuba não é no centro de Itaquaquecetuba. A estação de Poá já é no centro de Poá. Então, algumas estações impactaram mais por estarem mais próximas dos centros de seus determinados municípios, né? Então, por exemplo, a Estação da Luz, né? Ela impactou mais ali até por conta da dimensão populacional do comercial, centro comercial, né? Hoje a gente tem lá mais encontros. Agora, voltando à nossa localização, à nossa região, se você pega Estação Manuel Feio, se você compara com a Estação de Poá, os encontros, ou seja, a questão da dimensão do impacto é diferente, né? A gente percebe que a estação aqui de Manuel Feio é um pouco mais tranquila, apesar de ter um centro comercial ali desenvolvido, até vários comércios, restaurantes, mercadinhos, enfim, a gente percebe a circulação entre uma e outra. Da própria estação de Itaquá e Poá, a gente já nota alguma diferença, né? Mesmo assim, há bastante fluxo aqui nessa estação de Manuel Feio, mas é uma estação muito impactante aqui para a região, que é de um engenheiro, né? Originária aí que vem a origem do nome desse engenheiro, né? E o nome dele era Manuel Feio. Bom, e aí a gente vai pensar aí em Paranapiacaba. Paranapiacaba, que fica hoje, ela pertence ao município de Santo André. Ela fica na Serra do Mar, né? Então, você que está assistindo esse vídeo conhece lá a vila, provavelmente vai lembrar, né, que é uma vila que tem, ao longo do dia, diversos comportamentos climáticos diferentes, né? Então, você chega lá, está um dia lindo, de sol, de repente vira, e aí você começa a ter uma neblina densa e você não consegue nem ver quem está do seu lado, né? Então, essa construção nessa vila, que é bastante emblemática, que fica na região da Serra do Mar, aqui próximo a nós, né? Porque fica, você pode ir para Paranapiacaba saindo da cidade de Suzano, seguindo ali pela rodovia Índio-Tibiriçá. E Tombada, né? Tombada. Tombada, então é um patrimônio histórico e cultural, né? É um patrimônio riquíssimo. E Paranapiacaba, Doni, já foi considerado ali como tendo a maior obra de engenharia do mundo, né? Se a gente pensar no contexto do século XIX, a maior obra de engenharia é a descida da serra para o mar, né? Então, assim, nós não tivemos, né, a oportunidade de fazer essa descida, né? Mas era algo realmente muito complexo, sobre o qual
os grandes pensadores ali do século XIX que dominavam essa tecnologia, né, a tecnologia férrea, né, porque sim, trem também é tecnologia, né? Muito importante ainda hoje, né? E é a tecnologia que revolucionou, foi predecessora da primeira revolução industrial, né? Assim como outras máquinas a vapor. Mas uma curiosidade sobre Paranapiacaba é que, além de ser tombada e a cidade ser também polo turístico, né, tem bastante trilha, a gente nota aí a relação Portugal e Inglaterra evidente, porque quando a gente olha para o lado da linha, você vê as construções, as casas, sobrados portugueses, né, de vilarejos portugueses, bem diferente do outro lado da linha que você vê aí, ó, nessa imagem, as casas com bastante jardins, né? E recentemente, quando a gente vai visitar a cidade, a gente vê bastante casas, inclusive, de veraneio, né? Casa dos governadores ou o próprio museu que tem lá para exposição da vivência da cidade. Então, também é outra coisa, a maquinaria, né? Quando você visita o espaço da maquinaria que precisa ser agendado, você revive o século XIX e começo do século XX. Né? Lembrando que ali teve processo de escravatura ou de movimento escravista, onde os carregamentos eram feitos braçal, né, de maneira braçal, e caía nos trabalhadores, alguns sofriam acidentes fatais. Isso é fato que acontecia lá. Então, assim, essa segunda imagem, para mim, ela é muito emblemática. Trata-se da Avenida Paulista no início do século XIX. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas o que tem a ver a Avenida Paulista se o trem fica distante, né? Teoricamente, se a gente pensar da Estação da Luz para a Avenida Paulista é distante. Mas toda essa riqueza, né, adquirida pelos barões do café, que fizeram aí uma avenida em todo o seu desenho de alameda, como os mais modernos bulevares da época, tudo isso vai ser conseguido graças ao dinheiro obtido ao café escoado pela ferrovia. Então, muito do que se viveu no Brasil, da Belle Époque, por exemplo, ele tem a ver com esse momento próspero, econômico, né? E tudo isso, toda essa economia, essa nova cultura, esse novo mundo, tudo isso se desenhava através do quê? Através ali dos trilhos do trem, que eram fundamentais. Pelos trilhos do trem, você tem a moda europeia que chega ao Brasil, você vai ter a literatura que chega ao Brasil, né? A música, A transformação da paisagem, tudo, né? né? A formação da cidade. Então o trem ele desenha essa nova sociedade, né? Da qual hoje nós somos produto, né? Então assim, nós não temos a dimensão por vivenciarmos um movimento não, um outro momento histórico, né? Onde a gente já pegou tudo isso muito bem elaborado, a gente não tem essa dimensão. Mas se nós pegarmos ali a literatura, a historiografia e nos voltarmos para o século XVIII, por exemplo, onde tudo era feito ali no lombo do cavalo, a gente vai ver o quão significativo é esse momento que o trem nos proporciona. Por quê? Porque se antes eu precisava ali de 2, 3 dias no lombo de um animal, hoje, né, graças ao trem, em 40 minutos eu percorro aí esse mesmo caminho que eu fazia em 2, 3 dias no lombo de um cavalo. Então, é bastante significativo, fora toda a questão, né, que a gente pensa, né, que você economiza os recursos naturais e etc. O movimento sustentável, se você parar para pensar, é um dos meios de transporte que menos impacta em relação às outras vias
as outras malhas viárias ou vias de acesso mesmo, né? E aí eu coloquei para a gente pensar um pouco, né, sobre a Estação da Luz, a Estação da Luz que já teve essa importância, né, que eu falei que era como se fosse o aeroporto, né, onde você recepcionava as figuras ilustres. A Estação da Luz ela tem diversas histórias, né, ela passou por alguns incêndios também. Uma curiosidade é que assim grande parte do que hoje a gente vê, né, na sua estrutura, veio da Inglaterra, né? A Companhia São Paulo Highway fazia questão de trazer até o parafuso era inglês, né? Eles vinham de navio e ela foi toda Arquitetura, né? construída. A gente passa pela rua, do lado, enfim, no entorno, a gente se sente um pouquinho na Europa, neste momento que a gente está vendo aí. Inclusive, essa foto, às vezes, se você não colocar um nome, Estação da Luz, ou ali também, Júlio Prestes, a gente acha que é uma cidade europeia, no caso, Londres, né? No caso, Londres. Bom, como eu falei, ela passou por alguns incêndios, né? Acho que o mais recente foi o que ocorreu no Museu da Língua Portuguesa, né? Notem, né, que são dois espaços que, além deles abrigarem aí a mobilidade urbana, eles também são super significativos para a nossa cultura, né? Porque na Estação da Luz você tem ali o Museu da Língua Portuguesa e a própria Estação da Luz fica em frente à Pinacoteca do Estado, né? Que são lugares assim imperdíveis para a gente tomar aquele banho de cultura. E na estação Júlio Prestes, você tem ali a Sala São Paulo, que abriga, né, a orquestra do Estado de São Paulo, a OSESP, né? Então são concertos assim magníficos, né, dos quais os nossos professores muitas vezes levam os estudantes para ter esse primeiro contato com a música clássica, né? Já levei várias vezes os alunos. E são espaços arquitetônicos belíssimos que nascem ali através dos trens, né? Dentro da estação Júlio Prestes ali, você vai identificar diversas figuras ligadas ali ao café, né? Então tem uma reverência mesmo à cultura cafeeira, que foi de fundamental importância para a sua construção. E agora, Doni, recentemente foi colocado ali uma interligação entre as duas estações, tanto a da Luz quanto a Júlio Prestes, por baixo, né? É um túnel subterrâneo, de maneira que você não precisa sair de uma estação para ir para outra. Então agora tem esse elo aí de ligação. Eu ainda não fui, mas confesso que estou curiosa para conhecer. Vale a pena, né? Porque facilita muito, inclusive a gente pegar trânsito ou fluxo de pessoas que estão ali, né, na sua rotina, no seu cotidiano. Né? Realmente é um diferencial, é uma facilidade aí que colocaram para a gente fazer até um turismo. Geralmente acontece nos finais de semana, acho que no domingo é uma boa, né? Durante a semana também dá para fazer a visitação, mas vale a pena. Existem outras estações, né? A gente tem inúmeras estações, a gente só trouxe algumas aqui na gravação de hoje. E aí, Doni, é importante que a gente fale sobre o patrimônio cultural, né? Então, assim, antigamente a gente chamava de patrimônio histórico, mas aí a partir da nossa Constituição Cidadã, né, de 1988, a gente passou a chamá-los de patrimônio cultural. Então, assim, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nos trens, né, eles são ali um bem material, né, porque nós podemos ali estar nesses espaços, né, e observar a sua história, né, mas também imaterial, porque tem muito do nosso imaginário que foi construído aí
a partir da sua existência, né? Então a gente pode pensar aí sobre a nossa questão, né, identitária, sobre a nossa ação, sobre a memória. Não à toa nós temos o próprio Museu da Imigração, né, ali na região da Moca, que também está ligado aí aos trilhos. Então a gente tem muito aí da nossa história, da nossa constituição de sociedade voltada aí para os trilhos do trem. Não é à toa que Paranapiacaba, a gente cita Paranapiacaba, mas tem outras cidades, inclusive no centro de São Paulo, tem alguns tombos que resguarda esses patrimônios, né? Paranapiacaba é tombada, né? Então, até sobre esse artigo aí, é uma lei, é uma questão cultural, mas como a Luana acabou de citar, ela resguarda os patrimônios imateriais, imaterial e ambiental, porque quando a gente vai lá, a gente vê a preservação do próprio verde da região, né? A gente percebe que tem várias trilhas, existem projetos de parques, de utilização, enfim, de manejo florestal e por aí vai, né? Então, tem várias formas de proteção do verde ali naquela cidade que é tombada, e a gente sabe que quando uma cidade, um local é tombado, realmente não pode se mexer uma folha da árvore, né? Dá processo, existem questões que leva até em outras instâncias jurídicas. Mesmo se você tiver, por exemplo, uma casa, um terreno lá, você tem que realmente manter aquela região ali, aquele local do jeito que está. Eu gostaria também de citar a Vila de Luiz Carlos, né, que nós temos em Guararema, que não é tombada, mas ela foi reconstruída, né, é um projeto muito interessante, né, eles reconstruíram ali a história do lugar, virou um ponto turístico muito especial, né, dentro da região do Alto Tietê, e Sabaúna também, Mogi das Cruzes, né, que é um distrito belíssimo, muito charmoso, que também está aí dentro desse contexto aí das linhas dos trens, né. Tem Jundiaí, confesso que não conheço a estação, todas as vezes que eu fui à cidade eu fui de carro, né? Então não conheço, mas também sei que é um patrimônio cultural tombado bastante significativo. E aí, Doni, eu gostaria de repercutir a Lei 11.483, de 31 de maio de 2007, né, que atribui ali ao IPHAN a responsabilidade de receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico, cultural, oriundos da extinta rede ferroviária federal, bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Desde então, o IPHAN, né, esse instituto, ele avalia, dentre todo o espólio oriundo da extinta rede, né, quais são os bens detentores de valor histórico, artístico e cultural. Então, o patrimônio é tombado, então ele é ali coordenado, né, pelo nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essa riqueza, ela é de todos os brasileiros. Realmente, parece que pouco mudou, mas só o nome, né? Você tinha uma rede ferroviária que controlava e cuidava, né, desses patrimônios. Agora a gente tem um instituto que é para cuidar do patrimônio artístico, histórico, cultural. Então muda realmente. Só pelo nome a gente vê que a questão ficou muito mais séria do que a rede ferroviária só, enfim, cuidar desses patrimônios. Então é muito importante. Aí estão os mapas do trilho, né, da nossa região. Então a gente vai ter aqui, dentro da nossa diretoria, Poá e Itaquaquecetuba, né, que são as cidades aí que compõem a nossa diretoria de ensino. Mas a nossa rede ela é muito grande, né? Ela vem de Mogi, ela vem de Calmon Viana, ela vai para o Brás, ela vai para a Estação da Luz. Então aí é só para a gente ter uma noção, né? Um recorte. Então, foi
proposital esse recorte da nossa região, porque as estações Camon Viana, Aracaré, Poá, Ferraz, José Bonifácio, Corinthians, Itaquera, São Miguel, Itaim, Manuel Feio também, né, e Itaquá, essas estações são do nosso cotidiano. Enfim, a gente sabe que o domínio da malha da mobilidade ainda é predominantemente rodoviário. Por quê? Porque o acesso é mais fácil. Então, da nossa porta da nossa casa, a gente tem uma rua. Então, tudo conspira para você ter um veículo movido a combustão, por enquanto é o que nós temos, né? Enquanto não chegam os elétricos. Mas essa cartografia temática, que nós iremos aqui até explorar brevemente, veja bem, né, Luana, a malha que nós citamos agora há pouco, herdada lá do Império, principalmente, né, sobretudo do Império Português, a partir de 1822 até 1888, onde o rei de Portugal, inclusive, expandiu até mais de 50%, cerca de 50% do território brasileiro, né, desde o Tratado de Tordesilhas. Mas note que a região sudeste e sul ainda predomina bastante. Talvez isso reflita, talvez não, certeza, isso também refletiu no poder econômico dessas duas regiões. Ou dessa região geoeconômica chamada Centro-Sul, né? A gente pode também nos referir a isso, né? Olha, parece que não, mas a gente tem uma malha ferroviária bem rica, né? E assim, Dom Pedro II, ele tensionava, né, em transformar o Brasil em uma potência dentro da ferrovia, né? Não à toa, no período ali do segundo reinado, né, a gente tinha ali a segunda malha ferroviária do mundo, né? Claro que hoje a gente está, acredito eu, Aqui muitos países, né? Também atrasado em relação a muitos países que já ultrapassaram o Brasil há décadas, inclusive. mas tem sido aí um grande esforço, né, dos governos, né, incentivar aí a implementação das linhas férreas, né, e que esse processo continue cada vez mais. Só destacando, esse mapinha aí, essa base cartográfica a gente pode utilizar no próprio Google Earth, né, e esse arquivo de ferrovias também é fácil encontrar. Tudo bem, mas qualquer coisa a gente também deixa em anexo nos materiais aqui dessa gravação. Aqui a gente também destacou os nossos dois municípios, né? Poá e Itaquá, e aqui nessa outra representação é o próprio mapa metropolitano que também tem as linhas do metrô, né? Então, a gente percebe que na região metropolitana nós temos aí estações muito próximas, né? Tanto o trem quanto o metrô, que precisa ser feitos baldeações, dependendo do local que a pessoa vai ou vem, né? Então, é muito importante para o ensino e aprendizagem dos nossos jovens, né? A gente tem uma comunidade carente dessas orientações, pessoas que chegam nas estações e às vezes não sabem para que sentido vai, como pega como faz uma baldeação e precisa do auxílio lá dos funcionários, né? Não que não seja importante, mas se a pessoa tem uma base mínima, ela consegue se localizar melhor. Aí, pessoal, nós trouxemos aí para vocês os trilhos, né, que nós temos aqui próximo à diretoria, né, nós temos a estação de Manuel Feio, como o Doni já falou anteriormente, né, então é uma estação que está passando por uma reforma, ela vai passar por uma modernização, né, ela vai ter acessibilidade, ela vai estar aí para o usuário, né, de uma maneira mais agradável, mais fácil de tomar aí o seu transporte, né. Olhando aí da perspectiva de dentro da passarela lá da Estação Manuel Feio, a gente vê os trilhos, mas a gente também enxerga a nossa própria diretoria de ensino, a Escola Odila, né, e todo o entorno. Notem que tem aí um terminal de ônibus, né, então vejam como esse trilho, né, essa estação, ela impacta na região como um todo, né? E aí, assim,
daqui a 3 anos, a gente vai ter aí os 100 anos da estação de Manuel Feio. Estação essa que dá nome, não é a beleza do Manuel, gente. Essa estação, ela se refere a um engenheiro, né? Cujo sobrenome é o Feio. Esse engenheiro trabalhou nessa linha e ele foi homenageado porque ele foi uma das vítimas de um acidente muito grave que teve pouco depois aí da inauguração da estação, acho que uns 4 anos depois, houve um acidente, um descarrilamento, né? E aí ele foi homenageado. Olha só, nós estivemos lá, né, Luana? E nós tivemos uma imagem, tivemos uma foto, e aí está a imagem do outro lado da linha do trem. Aí a gente consegue visualizar o galpão, né, que não é do transporte de pessoas, é do transporte de carregamento de produtos, né? Enfim, diferentes produtos, pode ser agrícolas, industriais, né? Depende da commodity também. E lá mais ao fundo a gente vê uma pequena ocupação e o rio Tietê, né, que cruza aí a cidade. E lembrando que também faz parte do Alto Tietê, né, que ali é uma região de várzea, ali mais para frente, depois daquela ocupação, muito importante para a preservação, né? A várzea a gente sabe que é a área do rio que vai ser preenchida nas épocas de cheia, né? Então é muito importante preservar essa região aí. E aí, pessoal, a gente vai deixar aí as referências, né, para essa pequena apresentação de hoje. O objetivo desse nosso vídeo foi trazer para vocês subsídios teóricos, né, para vocês pensarem um pouco sobre a história, sobre a geografia, porque brevemente a CPTM vai entrar em contato com algumas escolas dos municípios de Itaquaquecetuba e de Poá, visando aí dar uma palestra para os estudantes e refletir um pouquinho mais sobre os trens. Nós preparamos aqui um material sobre os mapas interativos dos trens, mas assim, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? E esperamos que vocês tenham gostado aí dessa conversa, desse diálogo que nós fizemos com vocês. E aí, na próxima oportunidade, a gente vai mostrar aí o funcionamento desse mapa interativo. Agradecemos aqui a oportunidade, a parceria com a CPTM e pedimos aí aos colegas que compartilhem aí esse conhecimento com os nossos estudantes. Um forte abraço. Até mais, pessoal. Valeu.